Olá, amigos e amigas do Engenharia 360, eu sou o Rafu e hoje a gente está aqui para falar de carro elétrico. Bom, vai começar a nossa jornada aqui com a nossa primeira experiência em carros elétricos aqui na Engenharia 360. E já começamos com essa caranga aqui, maravilhosa, né? O ID.4 ID.4 da Volkswagen, modelo 100% elétrico, modelo também que conta com outro sistema, né, de carro, que é modelo de assinatura. Esse carro não está à venda, esse carro você só consegue ele alugando. Eu parei aqui num posto, tô indo lá pro interior, aproveitei para dar uma carguinha aqui nele, né? Tá carregando ali. O carro tem uma autonomia aí de mais ou menos uns 400, 500 quilômetros, o que já é bem interessante. E posso dizer para vocês que tô gostando bastante assim dessa viagem com um carro elétrico. É um baita carro, né? Bonitaço assim, roda aro 21. Depois eu vou trazer todo o detalhe mais técnico assim do carro, pra gente conhecer melhor, mas estamos começando aqui a jornada e quero mostrar para vocês uma coisa legal aqui, né, que eu tô carregando aqui no posto de gasolina. E olha só que legal o painel dele aqui, como é que fica. Olha só que legal aqui, ó, o painel, ele tem essa faixa de LEDs aqui em cima, né, que isso auxilia em várias coisas aqui no carro. E aqui ele tá mostrando quanto que ele tá carregando, tá vendo? Tá com 65% de carga e tá com uma autonomia aí agora de 355 quilômetros. Tá falando que para carregar tudo vai até as 8 horas da noite. Falando, né? Acho que é isso, umas 3 horas para carregar tudo aqui. Mas, enfim, bacana. As primeiras impressões aqui. E é isso, a gente vai dar um rolê. Vamos levar o carro lá para a montanha, vamos ver como que ele vai se comportar. Mas também vou acabar fazendo um uso bastante dele na estrada. Vou ter que pegar umas estradas aí também ao longo desses dias, enquanto a gente estiver fazendo o teste. Então vai dar para testar bastante essa questão de autonomia, conforto e também muita tecnologia. Grab your jacket and your shades. We're taking leave from this bleak satin. Somewhere we'll be miles away. Oh, down the red sky. E aí pessoal, estamos aqui de volta. Olha quem tá ali ó, na garagem. Vamos lá falar um pouquinho mais dele, né? Mas queria lembrar vocês que a gente está aqui no 360 On The Road, que é o nosso espaço para fazer esses testes, conhecer um pouco mais dos lançamentos dos carros, entender um pouco mais da engenharia também que está por detrás desses lançamentos automotivos. E dessa vez estamos aqui, né, com um carro elétrico. Fazia tempo que a gente queria já fazer um teste em algum carro elétrico e estamos começando com esse Volkswagen, o ID.4, que é lindão, né? Um SUV, bem numa plataforma esportiva, trazendo bastante características ali da Volkswagen. A gente vai falar um pouquinho, questão de dirigibilidade, conforto, enfim, o carro é bem interessante nesse sentido. E aí já fica aquele convite para todo mundo aí, né? Deixa aquele like, fortalece, comenta também, tem alguma dúvida sobre carro elétrico? Ao longo do vídeo a gente vai falar várias coisas. E aí, o que eu quero falar para vocês é, eu vou tirar o carro daqui da garagem, vocês vão lá comigo, eu já vou mostrar um detalhe interessante aqui sobre essa questão de ter um carro elétrico, né, na sua casa. Olha aí, pessoal, não liga a bagunça, tá? Mas aqui, vida real para vocês. Olha só, liguei aqui na tomada convencional, esse carregador aqui, eles mandaram aqui junto com o carro para a gente testar. Eu acho que ele faz parte da mesma plataforma, né? Porque a Audi, a Volkswagen, enfim, eles compartilham, né, a mesma empresa.
E aí, olha só, tá carregando aqui bonitinho. Tá vendo? Não é uma tomada convencional ali, ó. Dá pra ver que tem até a bagunça aqui de casa mesmo. É uma tomada mesmo. Esse transformador aqui, ele é bivolt, né? E tá aqui, ó. Tá carregando o carro. A gente consegue ver. Vou até abrir aqui, ó. Que legal. Ele vai mostrar aqui pra gente. Tá vendo? Aqui tá carregando. Autonomia, porcentagem. E aí tá vendo, ó. Tá carregando 8 quilômetros a cada hora. E aí, ele vai terminar de carregar, né, em 100% aqui, ó, às 9h48, se eu deixar plugado aqui o carro. Então, bem interessante nessa questão da carga, de você poder carregar ele numa tomada convencional. Tem aquelas questões sobre o carregamento, né, do carro em casa numa tomada convencional. Eu não vi exatamente a questão do consumo, mas o que eu posso falar para vocês é que para carregar o carro 100% numa tomada dessas, a gente leva aí 36 horas, que é um bom tempo de carregamento. Mas se você já tiver aquele wallbox, que é uma instalação simples, teoricamente, para você ter em casa, esse número diminui para 11 horas, né? E a gente está falando de um carro aqui, esse em específico, o ID4, ele tem uma autonomia de quase 500 km, é 470, se não me engano, o que eles colocaram no manual e tudo mais. Então é um carro que tem uma boa autonomia, tem uma boa bateria, né? Um bom tamanho de bateria para carga. Então também por isso acaba demorando um pouco mais. Eu fiz durante o tempo que eu estava rodando com o carro, eu fiz uma carga também num carregador rápido. E nesse carregador rápido, se não me engano, você consegue carregar o carro inteiro em 3 horas, coisa desse tipo, assim. Então, só que aí é aquele carregador bem maiorzão, são 150 kWh, se não me engano, esse carregador grande. Mas vamos lá, vou tirar o carro daqui da garagem e aí vou mostrar para vocês um pouquinho mais. Curiosidade também sobre essa questão do carro elétrico, né? Quando você vai desplugar ali atrás o carregador, você tem que vir aqui e falar que você quer parar de carregar. Ele dá até um estalo ali. E aí quando a gente vem aqui, o carregador, ele tava piscando verdinho, agora tá branco, que ele tá falando que eu posso retirar. Só que normalmente, tá até, né? Ele tá travado aqui, tá vendo? Aí a gente tem que vir aqui na chave e liberar o carro, ó. Aí ele liberou aqui, certo? Vamos lá. Ah, ele é bonitão. Vamos lá mostrar um pouquinho mais em detalhes toda essa tecnologia aqui. E aí, ó, carro elétrico é assim. Estamos aqui. Praticamente o carro tá ligado, né? Aqui do lado a gente até tem o botão convencional aqui de ligar e desligar. Ó, tá tentando dar um foco aqui. Mas a verdade é que o carro já tá até ligado. Se você aperta o freio, ele já praticamente ligou ali, e aí você tem o câmbio do carro, ele fica nessa posição aqui. Então se você põe para frente aqui, ele coloca no drive, no meio vai para o neutro, e aqui vai para ré. E aí, quando você, né, o que é esse B que tem aqui, né? Eu fiquei me perguntando também o que é isso. É uma função de brake, que eles falam que ajuda na regeneração da bateria. Então quando você está em descida de serra e tudo mais, o carro fica meio que na reduzida e ajuda a recuperar freando sozinho, tá? Olha lá, a câmera que legal, coloquei aqui para dirigir, ele tem uma câmera frontal. Detalhe interessante também mostrar para vocês é que quando a gente esterça o carro, ele vira um pouco a câmera também, olha só. Olha que interessante. E é isso. Tá aqui, vamos lá, não precisa nem apertar freio de mão nem nada, é só apertar o pedal aqui e a gente vai indo. Vamos ali embaixo, vai ser mais legal. Olha o visual aqui, que bonito. Bom, a gente sempre gosta de começar, né, dando as primeiras impressões, falando um pouquinho mais do ponto de vista de primeiros contatos, né? E a gente está com muita sorte, porque a gente tem testado carros que são muito bonitos. Então, sempre o apelo estético tem sempre chamado bastante atenção dos últimos lançamentos, dos carros que a gente vem testando, né, recentemente. E o ID4 não foge muito disso não, porque olha só, é um baita carro, né? É um SUV
só que é um SUV 100% elétrico, vem com essas rodas maravilhosas, aro 21, diamantada, mas ele tem um visual, né, apesar de ser um SUV e rodas grandes, ele tem um visual mais esportivo, um design mais arrojado, o que acaba chamando bastante atenção e inaugura, né, essa nova fase da Volkswagen de carros elétricos. Então esse é o primeiro elétrico que está chegando no Brasil, é um modelo que chegou por assinatura, então esse carro não está à venda, a gente olhou ali, ele está numa faixa de 300 e poucos mil reais, assim, se fosse para comprar, mas ele não tem a opção de compra, só de assinatura. E essa assinatura, ela começa em 7 mil reais, 6.900, se não me engano, num contrato de 24 meses. Então, 2 anos pagando 7 mil reais por mês, não tem que pagar seguro, não tem que pagar manutenção, mas é um outro modelo que o brasileiro não está muito acostumado, está bem mais acostumado com, né, você ter o carro e poder mexer nele e tal. Mas acho que, se tratando de um carro elétrico, acho que começa a entrar um pouco mais, talvez nesse tipo de pensamento para o consumidor, sabe? Será que vale realmente a pena ter um carro? Pensando em desvalorização, manutenção e tudo mais? Enfim, é uma coisa que a gente vai ver, né, nas cenas dos próximos capítulos. Mas enfim, queria mostrar para vocês, acho que essa parte do design é muito interessante, todo esse detalhe, essa frente aqui do carro, vamos chegar ali pertinho. Uma frente bem minimalista, né, bem lisa, principalmente por ser um carro elétrico. Ele tem uma entrada de ar aqui embaixo, nesse formato de colmeia, mas é uma frente mais, né, com um aspecto mais futurista. O emblema aqui da Volkswagen é um emblema branco, também é uma outra fase aí, né, mostrando essa fase dos carros elétricos. Aqui a gente tem câmera e os outros sensores aqui de condução. Tem mais outros sensores que ficam aqui na frente. E essa fita aqui de LED que acende de noite. E também esses faróis aqui, IQ Light, que são maravilhosos. Esse em especial aqui é muito legal, porque além de ele ter aquela função de cortina, né, vou mostrar para vocês aqui no vídeo, a gente fez umas tomadas de noite. Esse formato cortina é maravilhoso, né? E esse farol, além de ele também ter esse formato cortina, ele também tem a função de você, conforme você esterça o volante, ele vira, ele se mexe. Fora que tem um visual super bonito, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer ele se mexer para vocês verem aqui. Aí, ó. Peguei a chave, vou travar o carro. Função legal também, você segura aqui no botão, ele fecha os vidros. Não eram todos os carros que tinham essa funcionalidade, acho que voltou a ter, né? E aproveitar também para mostrar uma chave, ó, uma chave com acabamento um pouco mais bonito, né? Mas não deixa de ser uma chave tradicional de um carro, né? A diferença é que ela tem um sistema de proximidade diferente, então se você se aproxima do carro ele já identifica, liga luzes, essas coisas, e só quando você chega na porta que aí ele vai destravar o carro. Mas olha só que interessante a movimentação dos faróis. É um farol inteligente, né? Então ele não conta somente com aquelas funções de luminosidade, entende o ambiente, são várias outras coisas que estão inseridas aqui de tecnologia. Vou abrir o carro. Aí ligou o farol. Olha lá ele se mexendo. Ele não se mexeu muito agora porque acho que já estava meio focado. Vamos ver se a gente, desligando o carro, ele se mexe mais um pouquinho. Ele tá meio tímido agora. Mas enfim, são, né, essas tecnologias, acho que acabam chamando bastante atenção. E aí, continuando falando aqui da parte externa do carro, né, aqui vindo para a parte traseira, a gente continua com esse visual bem arrojado. Eu gostei bastante dessa parte aqui de cima do teto, que eles alongaram aqui, vem até aqui pertinho, então deixou o carro bem esportivo. Eu acho que, né, para aquela categoria que a gente está acostumado de ver os carros da Volkswagen, o próprio
a própria Tiguan, a gente vê também o Jetta. Então você vê que eles não abandonaram esse senso estético, mesmo partindo para essa nova categoria, né? E aí, dentro dessas funcionalidades, a lanterna traseira também conta com o IQ Light. Aqui no caso é mais umas animações e menos funcionalidades mesmo para a lanterna. Mas, aproveitando que a gente já está aqui do lado de fora, queria falar para vocês sobre o porta-mala, porque é um baita porta-mala, sabe? E além de tudo, tem aquelas comodidades, né, de carros mais tecnológicos. Então passou o pezinho, abriu e olha só que beleza. Tem um baita espaço aqui. A gente vai produzir uma matéria certinha, a gente vai colocar a litragem aqui do porta-mala, mas a gente consegue ver que é um porta-mala bem grande. Tá vendo? E ainda aqui tem mais um adaptador ali para aumentar o cabo de carregamento, né, do veículo. Esse é um carro que não tem step. Ele vem com aqueles remendos, enfim, consertos que você coloca no pneu se ele por acaso furar. Olha só o detalhezinho, tá bem sujo aqui, né? Montanha, estrada de terra, é isso. Eu vou falar um pouco também sobre como que é usar esse carro na estrada de terra. Mas a camerinha, detalhe da camerinha e detalhe do botãozinho aqui também. Fechando o nosso porta-mala. Maravilha. Bom, agora vamos dar uma olhadinha por dentro. Detalhe legal também, a maçaneta só tem um desenho de maçaneta, mas na verdade aqui a gente tem um botão, que é quando a gente aperta, ele libera, tá? E aí, falando aqui de dentro do carro, olha só que bacana, o acabamento dos bancos, né? Esse detalhe mais estilizado aqui da série D. O banco também é um banco que tem um acabamento em alguns pedaços aqui, né, de como se fosse um couro sintético, e aqui um estofado. É um banco que conta com massagem, né? Então aqui nesses botões, esse último botãozinho é um botão que fica fazendo massagem, e tem a massagem tanto para o motorista quanto para o passageiro, além do controle eletrônico e memória para salvar a configuração. Detalhe interessante também aqui, né? Os pedais ali tem um play, um pause, acho que ficou um detalhe bem interessante. Comando de luzes ficou tudo aqui, inclusive o comando de desembaçador, né, do carro também ficou aqui, porque ali no console central eles preferiram deixar bem minimalista. Aqui os acabamentos das portas, isso aqui é um plástico, não é muito legal. Esse é aquele couro, né, um couro sintético ali, e um acabamento mais em black piano nesse detalhe aqui da porta. Uma coisa que chama atenção também aqui é que para acionar o vidro traseiro, a gente tem que apertar esse botão aqui. Ele não tem os 4 botõezinhos mais, sabe? Então eu não achei isso aqui muito prático não, tá? Bom, entrando aqui no cockpit, o que a gente tem? A gente tem aqui esse volante, que é um dos últimos da série da Volkswagen, que o comando aqui é tudo touch, ele tem uns sliders aqui para você selecionar as coisas. Então, apesar de eu ter a possibilidade de clicar aqui para as coisas acontecerem, ele também funciona como slider, né? Então, se eu quiser aumentar o volume do carro, a gente aumenta assim, ó, que não é muito funcional, ou apertando mesmo e tal. Mas, enfim, não gostei muito dessa questão aqui do slider, tá? Aqui a gente tem o painel central e aqui o multimídia. O que a gente pode perceber aqui dentro do carro, né? Que é tudo bem minimalista, que nem eu falei. Eles tiraram os botões de desembaçador e outras funções daqui desse console central para você acionar todas as funções praticamente aqui no multimídia. Então a gente tem um multimídia que tem uma série de funções, inclusive funções de controle do carro, como essa questão do ar-condicionado e, enfim, tem algumas outras coisas que você precisa acionar por aqui. O que às vezes é meio ruim, né? A gente gosta de ter um botãozinho aqui do ar-condicionado. Outro ponto interessante aqui é que aqui também funciona como slider, tá vendo? Então se eu aumentar o áudio eu posso vir por aqui e mexer. E o controle de temperatura também é por aqui, ó, tá vendo? Eu posso vir aqui, ó, inclusive vir pra cá e ele continua respondendo. De novo, coisas que colocaram aqui que não necessariamente são muito usuais, tá? Nessa parte aqui do console,
O que chama a atenção é que eles criaram um módulo aqui, ó, que você pode tirar ele aqui e mexer nele nessa parte aqui. Você pode trocar esses itens daqui, ó, por exemplo, e colocar aquele console aqui, ó, o porta-copo. Do outro lado aí, ó. Encaixou bonitinho. E aí eu posso pegar esses outros encaixes e customizar esse outro console central aqui, inclusive do jeito que eu quiser, deixando menor aqui ou deixando maior ali também, para ficar copo. Enfim, achei que isso aqui foi uma coisa interessante. Os apoios aqui do braço, ele tem uma, né, eles são individuais, aí tem uma regulagem com um botãozinho, que aí você regula exatamente aonde que você quer. E pô, uma coisa muito legal, hein, do carro, isso aqui, gente. Olha só que legal, inclusive com o visual ali das árvores. É um baita teto solar, olha isso aqui, ó. Quase nem cabe direito no vídeo. Pega todo o teto do carro e ele tem um comando de acionamento também, por, né, slide aqui, que você fecha essa cortina. Agora vamos aqui, né, mostrar a parte dos passageiros, essa parte de trás. E vamos falar, hein, tem um baita espaço aqui, né, bem confortável. Aqui tá numa posição de regulagem até mais confortável do que o normal para mim. Eu tenho mais de 1,90 de altura e a gente pode ver que ainda sobrou um belo do espaço. Isofix dos dois lados. Vamos sentar aqui para ver como é que vai ficar. Olha só, joguei bem para trás e eu continuo aqui, ó, e ainda tô com um espaço interessante. Do ponto de vista de altura do teto, não tem do que reclamar também, ó, porque eu tô super, né, encostado aqui no banco, estou de boné. E ainda tem um espacinho aqui para cima. O boné acaba raspando um pouco, né? Mas provavelmente se eu fosse viajar nesse carro, eu iria viajar ali do outro lado do passageiro, tendo até um pouquinho mais de conforto. Nessa parte de trás aqui do carro, a gente também tem uma saída de ar-condicionado aqui, que também você pode regular individualmente, além dessas saídas aqui USB-C que ficam aqui e que são as mesmas que ficam aqui nesse console central. Além do carregador ali por indução também que fica aqui no console, né? Então é legal a gente mostrar toda essa parte aqui. Olha o visual aqui do painel, como é que tá. Um detalhe interessante para vocês saberem também, pessoal, que fica até difícil da gente mostrar o carro quando ele está funcionando, é porque ele praticamente desliga todas as vezes que você sai do banco do motorista. Então, ele literalmente desliga o carro. É difícil você deixar ele ligado, assim, conseguir deixar ele ligado funcionando, se você não está sentado aqui no banco do motorista. Olha lá, liguei ele aqui, deixa eu ver, na hora que a gente sai, ele desliga, né? Então, é uma segurança a mais, eu acho que é até interessante, mas se você não tiver sentado aqui, você não consegue ligar o carro. Olha só, liguei, tá aqui, tá funcionando tudo, ar-condicionado, aquela coisa toda. Só que, ó, vou levantar do carro, ó, ele desligou. Até desconectou aqui do CarPlay e tal, então acabou cortando ali o vídeo. Mas é isso, não tem ninguém sentado, o carro desliga. Bom, mas vamos entrar aqui de novo. Eu quero mostrar para vocês um pouco mais de algumas funcionalidades que tem nesse carro. A gente tem a função ACC com controle de faixa, então tudo comandado aqui pelo volante e tal. Olha só, vou ligar aqui. Já apertei o pé ali no freio, ele já liga, né? Nem precisa apertar o botão. Então aqui a gente consegue ligar e desligar, aumentar aqui o painel. Então aqui no volante a gente liga e desliga ali a função, né? E aí a gente consegue controlar a função de ligar, né, o Travel Assist aqui, que é o leitor de faixa. Então facilita bastante a condução na estrada um carro como esse. Conforto de dirigir na estrada, com auxílio aqui a leitura de faixa, pezinho de boa. Aqui vai, tem que manter a mão no volante, mas já ajuda bastante aqui, ó.
Bem legal o carrinho. E o silêncio? Só tem o barulho de fora mesmo. Olha que legal o LED ali falando pra eu pôr a mão no volante. Vamos pôr isso. Falando sobre consumo, tá vendo? Tá em 369 ali de autonomia. Tenho gostado bastante assim do consumo. Não achei que é um consumo alto. E é um carro bem completo, sabe? O que a gente pode falar dessa experiência? Olha isso, é um carro grande, largo, confortável, extremamente gostoso de dirigir, tem uma boa autonomia. Da parte de segurança, a gente tem os airbags laterais, airbag no banco, airbag na frente. Então, é um carro que acho que a Volkswagen traz para o Brasil para inaugurar essa parte dos carros elétricos, mas também pensando muito nessa questão da família, mas sem abrir mão de um Volkswagen. Por quê? A minha posição de dirigir aqui está excelente, é como se a gente estivesse dirigindo um SUV tradicional, nem parece que é um carro tão alto, né? A posição gostosa, mais esportiva até para condução. Então, de forma geral, tem sido bem interessante, né? Essa questão do uso de um carro elétrico, mas a gente tem que levar em consideração também algumas ressalvas, porque esse carro é um carro europeu. Então, no nosso multimídia aqui, o carro vem com um GPS embutido, só que ele não está funcionando, porque só funciona na Europa. Não trouxe todos os mapas, né? Então, eu não sei por que eles deixaram assim, poderiam ter atualizado ou até mesmo ter tirado essa função. Outra coisa interessante é que nas linguagens, né, os idiomas que tem disponível no multimídia, é tudo europeu, inclusive o português é o português de Portugal, o inglês é o inglês da Inglaterra, né? Então é um carro muito europeu que só veio para o Brasil e é estranho de não terem adaptado um pouco mais para ele, enfim, entrar aqui no nosso mercado, tá? Mas como eu falei, carro muito gostoso, um carro excelente assim de espaço interno, família, isolamento acústico muito legal. As rodas, mesmo sendo aro 21, que são gigantes, e os pneus, eles não são muito grossos, é um carro mais de uso urbano, se comportou super bem aqui também na estrada de terra. E a gente vai dar uma volta daqui a pouco aqui para mostrar para vocês um pouco do carro andando também, inclusive como que ele está se comportando aqui num trecho de estrada de terra e como que é dirigir ele num ambiente mais urbano. Outra coisa interessante para falar para vocês é que o alerta de ponto cego desse carro, em vez de ele ser aqueles pontinhos que a gente tem aqui no retrovisor, ele é um alerta aqui, ó. E eu achei isso muito legal porque aumentaram o tamanho e inclusive também tem outras funções, né? Ele pisca, ele só acende e acaba chamando bem mais atenção do que só aquelas bolinhas amarelinhas que ficam normalmente no retrovisor. Dentro das funções que eu estava comentando também do carro, a gente tem função de estacionamento, então dá para estacionar de mais, né? Tem mais de uma opção aqui para você estacionar o carro. A gente tem, que nem eu tinha mostrado, a questão das câmeras que ajudam bastante do ponto de vista para a gente estacionar o carro. Aqui eu posso selecionar também a visão que eu quero do carro. Se eu colocar aqui do lado, ele faz uma brincadeira aqui. Então, bem legal essa função aqui. Não tem como a gente dar um giro 360 aqui no carro, né? Mas as câmeras a gente consegue visualizar legal. Aqui as funções de como que a gente quer visualização aqui das linhas, né, de estacionamento. Então, bem interessante. E aí, pessoal, também tem aqui os modos de condução do veículo, né? Eu tenho andado mais aqui no econômico, mas a gente tem o Comfort, o Sport e o individual. E no individual, né, aquela coisa, a gente pode configurar da forma que a gente achar melhor. E isso é uma das coisas que chamam bastante atenção também nesse carro, porque ele também tem configuração, né? Além desses modos pré-configurados, eu posso configurar da forma que eu quiser e eu tenho a configuração para como que vai ser a resposta do carro, configuração de volante e até mesmo a configuração da suspensão, se eu quero ela um pouquinho mais dura ou se eu quero ela um pouquinho mais macia, tudo dependendo de acordo com o terreno.
Então acho que isso também é uma coisa interessante para um carro elétrico, né? Tá trazendo esse tipo de conforto e, enfim, funcionalidades para essa nova categoria. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no motor. Motor de tração traseira, olha aí, e 200 cavalos de potência, tem um limitador de velocidade de 160 a 170 km por hora, um torque de 32 kg, mais ou menos. Então assim, é um carro que tem uma boa potência, para o peso dele, né? Carro elétrico normalmente é mais pesado, mas ele tem uma boa resposta, assim. Mas não dá para ir pensando que você vai estar dirigindo um esportivo, porque não é isso. Talvez até mesmo porque eu tinha comentado que é um carro mais família, vamos falar assim. Eu não achei que ele é um carro, apesar dessas linhas mais agressivas, ele não é um carro rápido, né? Ele é um carro que, como outro carro elétrico, ele acaba entregando o torque tudo de uma vez, mas ele não é um carro esportivo, ele não dá aquela cabeçada assim, sabe? De você estar acelerando um carro que já entrega todo o torque. Mas a dirigibilidade é excelente, o conforto é muito bom, né? É um carro, assim, família mesmo, ou um carro para uma pessoa que, de repente, preza mais pelo conforto, não tá querendo, de repente, acelerar muito, faz viagens, né? Um carro que tem uma boa autonomia também, mesmo sendo elétrico, e a praticidade de você poder carregar ele numa tomada. Eu acho que todos os carros agora, né, dessa nova linha de elétricos, todos eles estão vindo com esses adaptadores, porque é isso, está trazendo para uma realidade na vida das pessoas. O carro elétrico tá chegando e tá ficando, né? O que vocês acham? O carro elétrico veio para ficar ou é só uma moda que vai passar, né? Mas é demais, né? Eu tô realmente encantado, assim, um design rebuscado, mas sem abrir mão de você olhar e falar assim, pô, isso aqui é um Volkswagen. Bom, então vamos nessa. Vamos dar um passeio. Que eu falei, é só apertar o freio que o carro já liga, né? Vou dirigir aqui assim. Beleza. Colocou no D. Ele já tem um LED bem bacana que fica ali, que tem várias funções. Mostra quando o carro está carregando, ele liga uma faixinha verdinha. Se o GPS estivesse funcionando, ele vai indicando por esse LED também para onde você tem que virar. Enfim, o carro é bem interessante, bem gostoso, e vocês vão conseguir ver comigo. Vou até fechar os vidros. Para ficar ainda mais interessante o nosso passeio. E aí o que é legal, assim, como eu falei, esse carro não é um carro para você andar em estrada de terra. Na verdade, estrada de terra, a gente tem um perfil bem específico, né, de carro. Mas se tratando de um carro elétrico, tem muita gente que acha que tem desconfiança, se vai raspar o carro, se tem problema. E isso que eu acho que é uma das coisas legais. Esse conjunto da suspensão e do tamanho das rodas deixou o carro bem alto, assim, a distância do chão ficou, sabe, ficou bem interessante. A gente vai ver aqui, né, vai balançar, não tem muito o que fazer, né, mas pelo que eu tô acostumado aqui, eu achei que ele até consegue se comportar bem, assim, do ponto de vista de não estar preparado para esse terreno e conseguir trafegar com conforto, sabe? Ó, né, tô dirigindo aqui de boa e pouquíssimo barulho, né? Aqui tem um trecho bem ruim, passa devagar assim.
Então a gente pode ver assim que, né, é um carro que é muito silencioso, tem uma posição de direção extremamente confortável, o acabamento interno também é um destaque à parte. Assim, a gente tem algumas considerações, a gente vai falar sobre os pontos positivos e negativos do carro, né? Mas acho que de forma geral é muito legal pensar que isso pode ser a evolução, né, da plataforma, da Volkswagen. É uma coisa que eu acho que é interessante, sabe? Porque o carro, além de ser bem confortável, também começa a trazer uma outra proposta mesmo de condução. Aí o que a gente vai precisar avaliar com o tempo é valores, enfim, que nem a gente já vem observando. Que eles têm né, aquele bloquete intertravado. Então aqui a gente já consegue ver, não é nem asfalto, mas o silêncio do carro, né? E até mesmo o conforto. Por mais que tenha um pedaço que não é mais estrada de terra, ainda tem bastante irregularidade, mas a suspensão ela faz uma função muito boa, assim, por mais que passe alguma coisa para cabine, ela tem um molejo bem, sabe? Além do molejo, acaba sendo firme, assim, não deixa desconfortável o carro. E do ponto de vista de silêncio e conforto, é isso. É engraçado de não ter o motor, né? Mas o carro é extremamente silencioso. Aqui nesse trecho a gente não vai conseguir ligar o piloto automático, mas ele traz um conforto gigante aqui também. Nesse painel a gente consegue ver que o piloto está aqui, ele até está lendo assim as delimitações aqui do terreno, né? Mas aqui não é uma boa a gente ligar o piloto automático não, até porque a estrada está bem fechada aqui de mato. Mas é isso, o carro é extremamente confortável, gostoso. E aí do ponto de vista de som, entretenimento, ele vem com um conjunto que não é nada de mais e não é nada de menos. Sendo bem sincero para vocês, porque o som do carro, ele tem, se não me engano, 6 alto-falantes, né? Então tem um barulhinho legal, mas não tem aquele grave e tal, e não tem alguma coisa muito diferente para a gente conseguir colocar ele, né, numa evolução ali de plataforma, ou até mesmo pensar em como que seria o futuro do som nos carros, né, coisa desse tipo. Ó, chegamos no nosso destino, vamos ver ali como é que fica o visual. Bom, agora que a gente já deu uma olhada ali na paisagem e tal, vamos colocar para descer. E aí também vai ser legal porque eu consigo mostrar para vocês aquela função do B, né, no modo de condução. A gente tem o Drive, né, o D, e o B de Brake, né, Brake. E aí qual que é o lance? Quando a gente tá aqui no carro, ó, e eu coloco aqui no B, essa barrinha que tem aqui, que é como se fosse uma economia de combustível, né? Se você vai ali para o lado azul é onde você está gastando mais, e no verdinho é onde você está regenerando a bateria. Então, além de tudo, além de, né, o carro carregar, ele também tem essa função para você conseguir regenerar um pouco da bateria, e dependendo das distâncias que você percorre, dá para conseguir 10, 20, 30
40 quilômetros até de combustível extra, tá vendo? Então o B é meio isso assim, ele deixa o carro engatado, tá vendo? A gente tá numa baita descidona aqui, né? Ó que lindo, inclusive, esse visual aqui, ó como a gente tá alto. E aqui o carro vai economizando bateria e regenerando ali, aumentando até a nossa autonomia. Bom, estamos de volta aqui agora, e antes da gente ir para os nossos pontos positivos e negativos, eu queria mostrar para vocês também o detalhe de iluminação. Não está muito escuro, eu vou ver se depois eu consigo colocar um vídeo com um pouco mais de detalhes, mas olha só que bem bacana, né? A gente tem esses acabamentos aqui em luz, a luz chega até a ter um degradê ali, sabe? Então, eu acho que esse cuidado, esse senso estético foi muito legal, né? Traz essa modernidade. E se a gente quiser mudar a luz aqui do carro, né? Tem essas opções todas aqui que a gente controla pelo multimídia. Vamos lá então agora falar sobre os pontos positivos e os pontos negativos do ID.4 da Volkswagen, esse primeiro carro elétrico da marca que chega aqui no Brasil em formato de assinatura. E começando, acho que pelos pontos fortes, pô, não tem como a gente falar, né, desse design muito bonito. Consegui agora deixar essa frente ligada ali, o farol. Esses faróis IQ Light são, muito bonitos, muito funcionais. É bem interessante e, enfim, acho que é um ponto que traz essa questão mais de modernidade, futurismo. Olha só que interessante aqui esse acabamento, sabe? Então, é um ponto que a gente já coloca como pontos positivos. O design, né? Esse design realmente ficou bem interessante, bem futurista, e aí a gente pode colocar ele como o nosso primeiro ponto positivo. Ainda falando do design, né? Essas rodas são muito bonitas. Achei que ficou perfeito assim para esse conjunto do carro, né? Dá aquele aspecto, é um Volkswagen, você consegue visualizar até um Nivus, um Tiguan, só que com desenhos um pouco mais futuristas, né? E eu gostei também bastante da roda, porque apesar de ser uma roda gigante e não tá configurada para andar na terra, ela se comportou super bem, justamente porque o carro fica numa distância bem interessante também do chão, sabe? Ele não tá ali colado, parece que até tá bem perto aqui, o entre-eixo aqui do carro, mas eu não tenho do que reclamar, tá? Acho que é um ponto positivo também para essa questão da altura e da suspensão do carro. E vindo aqui para trás, ainda do lado de fora, não tinha como a gente não falar desse porta-malas. Um baita porta-malas, espação, com acionamento automático, né? Olha aí, não tem o step, mas tem esse outro espacinho aqui dentro. Muito bom, super ponto positivo para o carro. Ainda mais considerando, que nem a gente estava falando, que é um carro mais para família, é um carro que comporta muito bem, né? Uma família grande, ou até mesmo pessoas que gostam de viajar e precisam de bastante espaço. Bom, aqui do lado de dentro do carro eu acho que temos vários pontos positivos. Acho que do aspecto de segurança, o carro está bem configurado para isso. O acabamento é legal, tem até a questão da massagem no banco. O banco é extremamente confortável, posição de dirigir excelente. Então tudo isso é ponto positivo pra caramba, e são itens essenciais do carro, né? Então acho que olhando por esse ponto de vista, eu acho que a Volkswagen tá com uma proposta bem interessante para o mercado, porque a gente começa a se conectar mais com essa questão de carros mais modernos, mas de certa forma tem um ambiente que a gente já meio que conhece, assim, sabe? Então
Eu acho que isso aqui eu gostei bastante do carro. Outro ponto positivo é na questão da autonomia da bateria. Então, os dados divulgados, eles mudam bastante de uma fonte para outra, mas o que a gente tem sentido é que é isso, o carro roda a 450 km em média, com uma carga, e eu acho que é uma distância bem considerável para um carro elétrico. Lembrando que a gente tem ainda também o carregador ali de tomada, não carrega tão rápido, mas também não vai te deixar na mão, né? E tem algumas outras formas de você configurar aqui, até para conseguir carregar mais rápido o carro, tá? Então acho que isso é muito legal também do ponto de vista. Esses acabamentos, né, que nem eu estava falando, são legais, mas tem alguns comentários que eu acho que vale a pena a gente fazer depois na parte dos pontos negativos. Um outro super ponto positivo aqui, quase nem cabe aqui no vídeo, né? Esse tetão aqui, bem legal, super bacana também, deixando super futurista a proposta. E ainda também tem a função aqui na da cortininha. Não são todos os carros que tem esse tipo de teto que vem com essa cortininha. Aqui a gente aciona ali com aquele slider e a cortininha já tá tampando aí. Então um super ponto positivo aí também para esse teto bonitão. Um outro ponto que eu achei bem interessante também tá aqui, ó, nessa função do estacionamento. Então, quando a gente tá aqui na função do estacionamento, então eu tô aqui na ré, né? Aquilo que eu tinha mostrado, a gente esterça tudo o volante, a câmera dá mais um grauzinho, assim, às vezes tem um ponto cego que você não tá conseguindo ver, e a câmera, ela dá uma mexida, tanto na frente, né, tanto atrás, quer dizer, quanto na frente. Então aqui na frente, ó, se a gente vira tudo, ele também dá uma olhadinha para um lado e aqui uma olhadinha para o outro. Um outro item que eu achei bem interessante aqui do lado de dentro é esse alerta do ponto cego aqui, né? Normalmente a gente tem aquele que eu comentei que fica aqui no espelho, esse já fica aqui do lado de dentro, bem maior, você consegue realmente ter mais atenção com relação a essa questão do ponto cego. Vamos lá para fora. Acho que aqui do lado de fora a gente não tem nenhum problema, né? Vamos colocar assim, não tem nenhum ponto negativo. O carro é muito bonito, todo bem alinhado, né? Bem construído. Eu acho que aqui fora tá tudo bem resolvido. Mas aqui dentro, gente, aqui dentro tem algumas coisas que a gente não entende, né? E vamos falar sobre acabamento, porque esse é um carro diferenciado e é um carro futurista, é um carro quase que conceito. Mas a gente tem até um soft touch aqui que nem eu tinha mostrado, mas é muito plástico, né? Plástico que tem aqui nessa parte, aqui embaixo também, ó, sabe? Então isso não foi legal. Acho que o acabamento peca nesses detalhes. Não sei se é porque eles querem de alguma forma trazer uma plataforma mais do que a gente está acostumado, né? Que é um pouco disso. Mas eu não achei legal esse acabamento se tratando de um carro que é um pouco mais, né? É um pouco mais caro e na verdade é um carro de assinatura hoje em dia aqui. Bom, vamos lá. Isso aqui eu também não achei muito legal, acho que é um ponto negativo. Você precisa fazer duas coisas para descer o vidro traseiro, né? Era só ter colocado um outro botãozinho aqui. Beleza, aqui dentro, vamos entrar, porque eu queria falar sobre isso aqui. Esse painelzinho e esse multimídia, vamos concordar que para um carro desse, né, a gente está falando de carro elétrico, futuro, então isso aqui é muito convencional, né, perto do que a gente está acostumado da Volkswagen. Na verdade, eu acho que até tá até piorado de certa forma, sabe por quê? Porque nos tradicionais Volkswagen a gente tem aquele painelzão bonito, todo digital, né? E aqui ficou um painelzinho pequenininho. Já o multimídia é um painel maior, mas não muda muita coisa do que a gente já está acostumado da própria Volkswagen. E aí, eu também acho que isso aqui é uma coisa que não ficou legal, assim, sabe? De noite, essas teclas não acendem, né? E essa dinâmica aqui de você ficar deslizando é moderno, mas não funciona tão bem, sabe? O acionamento do ar-condicionado, por exemplo, a gente tem que fazer por aqui, não tem um botãozinho. Então, acho que isso pecou, né? Outra coisa que não agrada muito a todos é esse novo modelo aqui de você apertar os botões, que nem eu falei, tem como você apertar
mas é mais de deslizar também. Aqui para mudar as faixas de música não é da coisa mais fácil também que acontece. Enfim, são alguns pontos mais relacionados a detalhes, né? Outra coisa de detalhe que é estranho é isso, assim, porta-luvas. Porta-luva não tem um acabamento legal, não tem nenhuma luzinha aqui, né? A gente tem luzes de LED aqui, com acionamento com toque, sabe? Super bonito, mas ali dentro no porta-luva ficou faltando. E agora, para mostrar uma outra parte para vocês, que eu achei que também não ficou tão legal, é isso aqui, ó. Tá meio preguiçoso, não quer abrir sozinho. Mas, né, do lado de fora tá tudo certo, o tamanho do porta-mala tá tudo certo, mas essa tampinha, ó, e ela faz um barulho lá dentro. Coisa que eu não achei legal, né? Acaba fazendo aquele barulho de, putz, carro, sei lá, né? O que a gente falava de carro 1000, né? Que não tinha acabamento, hoje em dia acaba indo para qualquer carro, né? Então, de novo, é uma plataforma diferenciada, é um outro carro, teoricamente um outro acabamento, mas a boa e velha tampa que fica fazendo barulho tá aqui. E aí a última coisinha, eu acho, tinha até falado, né? Não tem nada aqui fora que tá com muito erro. Mas assim, tem a nossa tampinha aqui, beleza, tá tudo certo. Só que por acaso, se você esquecer a tampa aberta, que nem aconteceu comigo, lá dentro, né, o aviso que nem tem das portas abertas e tudo mais, não tem para essa tampinha. Então, se você sai de casa, porque você não tá acostumado, né, ficar abastecendo, você sai com esse negócio aberto, ele vai ficar aberto e corre um sério risco de você bater isso aqui em algum lugar e dar problema. Bom, então é isso aí. Vou estacionar o bicho ali na garagem, deixar ele tomando, né, um pouquinho de carga mais um pouco, que depois a gente tem que fazer uma viagem, né, devolver esse carro lá em São Paulo. Foi muito interessante. A gente ficou com esse carro praticamente uma semana, deu para testar bastante, a gente rodou em outras cidades, né, pegamos estrada, né, normal, estrada de terra. Então foi uma experiência completa do ponto de vista de poder testar um carro elétrico como uso no dia a dia, né? As minhas filhas não estão aqui essa semana, então a gente acabou não utilizando o carro para levar elas até a escola e um pouco naquela dinâmica familiar, mas deu para ver bastante que o carro, né, ele tem um tamanho muito legal, enfim. E as funcionalidades eu acho que fazem parte e agregam para o dia a dia do mundo automobilístico, podemos falar dessa forma, né? O mundo aí da direção, dos carros. Acho que é um carrinho que está bem acertado, super confortável, super silencioso. E é uma primeira proposta aí da Volkswagen chegando aqui no Brasil, com uma série de questões. Até tinha falado, né, dos pontos negativos, acho que ficou faltando um ponto negativo aqui, que era sobre a questão né, dos idiomas, né, e de algumas funções que o carro veio adaptado aqui para o Brasil e não necessariamente arrumaram algumas coisas. O carro, né, não tem nem o GPS adaptado, então isso ficou meio chato. Mas a gente está chegando, né, naqueles carros mais futuristas e gostei bastante. Seria um carro que eu com certeza usaria para a família, mas tem a questão do preço, né? Você pagaria R$7.000 para ter esse carro aqui alugado por mês, né? Deixa pra gente aí nos comentários, a gente quer ouvir vocês também, saber o que vocês estão achando desse nosso quadro aqui, né, o 360 on the road, onde a gente consegue pegar um pouco, né, das novidades aí do mercado e trazer uma avaliação mais sincera do ponto de vista do uso no dia a dia, né? Como que os carros estão se comportando. Valeu? Meu nome é Rafu, eu deixo um abraço para todo mundo. Não se inscreve aí, não se esqueça de se inscrever, deixar um like, fortalecer e siga a gente no Engenharia 360 em todas as plataformas. Também vai ter matéria sobre todo, né, tudo do carro, a ficha técnica completa. Então a gente vai deixar aí também nos comentários a matéria para vocês irem lá conferir. Fechado? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!